Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. A palavra de Deus dirigida a nós hoje nos apresenta o acolhimento. Prática esta que nós devemos ter e que esta deve fazer com que aquele que é acolhido se sinta bem e a nossa atitude também nos faça sentir bem, porque fomos capazes de bem acolher. Então nós temos sempre que pensar nesta dinâmica. Alguém que doa e o outro que recebe. E uma graça compartilhada é ganho e fruto para os dois. Então aqui nós estamos diante desta realidade, tanto na primeira leitura como no Evangelho de acolhimento. Paulo que recomenda o cuidado para com Timóteo porque era um jovem. Então muitas vezes a comunidade ela desconfia. Será que vai conseguir? Qual é a disponibilidade? Então nós ficamos sempre com o pé atrás. Isso não mostra um bom acolhimento. Então tanto aquele que foi enviado como a comunidade se colocam em desconfiança. E ali Paulo recomenda com muito carinho para que esta comunidade acolha este jovem. Ajude-o na missão. Não desconfie, mas deposite credibilidade para que ele se sinta bem e confiante para melhor desenvolver a sua missão. Então isso acontece com todos nós. Quando padres muito jovens que vamos em missão a uma comunidade, muitas vezes a comunidade fica de olho para saber se nós vamos conseguir. E infelizmente na comunidade nós descobrimos aqueles que torcem para que nós não consigamos. E ali se cria um atrito entre o pastor e a comunidade. E ali o fruto não é gerado. Porque nós desconfiamos, nós não acolhemos bem. E quando nós ouvimos o Evangelho, há esta mesma situação. E aqui vários tipos de acolhimento. Primeiro, aquele que convida, mas não faz o devido acolhimento a Jesus. Recebe, mas não acolhe. Mostra frieza ao receber o Senhor. Não o trata como um convidado especial. Mas quando acontece aquele fato, ali nós descobrimos que ele estava querendo testar se de fato era Jesus. Uma chamada de atenção para nós. Às vezes nós recebemos muito bem o Senhor, mas nós não o acolhemos na nossa vida. Será por que disso? Porque nós não confiamos inteiramente que Ele vai realizar aquilo que nós pedimos? Será que nós estamos esperando que Ele realize para podermos acolhê-lo e confiar? Então esta não é uma atitude de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro seguidor de Jesus acredita nele e na sua palavra desde o primeiro momento. E para nós, o Senhor não é motivo de dúvida, porque professamos uma fé, porque fomos batizados, dele recebemos o sinal e a graça, então não há motivo de desconfiança. Porém, muitos de nós recebemos, mas ainda não o acolhemos. Depois, a frieza do fariseu para com esta mulher. Atitude também
de cristãos que não compreendem a sua realidade, sentindo-se melhores ao invés de serem disponíveis. Cuidado também com esta atitude. Aqui nós estamos e o Senhor nós buscamos não para nos distanciar do outro e nem para sermos julgadores, mas para termos os olhos de Cristo. E a nossa atitude, uma atitude de acolhimento, de misericórdia, de compaixão. E depois esta mulher que acolhe Jesus com tudo aquilo que tem, mesmo sendo pecadora, rompe a barreira do preconceito, vai ao encontro de Jesus, porque ela descobre que Jesus está ali. Então ela não teme. O fato de saber que Jesus está ali lhe encoraja. Então este deve ser o nosso testemunho, buscar Jesus, porque sabemos que lá Ele está e isso deve nos encorajar. Depois a atitude de romper os preconceitos. Não ligar, muitas vezes, pelos muitos pecados que nós temos. Quando nós não cuidamos e não queremos nos envolver com as coisas de Deus, nós usamos esta desculpa que somos muito pecadores para continuarmos numa vida acomodada. Cuidado. O pecado não é para nos acomodar, mas é para que nós tomemos consciência e busquemos verdadeiramente o Senhor. Então, quando nós temos esta atitude, nós o acolhemos na nossa vida. E depois este perfume que ela derrama, a graça de oferecer aquilo que há de melhor para o Senhor. Ali reconhece com as lágrimas o seu pecado, se arrepende deles, e ao enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, diz que ali não há mais motivo para ser presa a vaidades, desprendimento. Aquela mulher se despoja daquele teu sinal, que também poderia ser o sinal da beleza que lhe fazia pecar. Então ela mostra tudo aquilo que tinha e vai ao encontro do Senhor. E depois o acolhimento tão belo do Senhor, que não faz distinção e nem julgamentos. Ele, o único que pode julgar, é aquele que nos ensina a acolher. Aceitou o convite para ir na casa do fariseu, também um pecador. Acolheu a miséria do fariseu, porém o fariseu não o acolheu. E acolheu o pedido de perdão desta mulher que se acusou, devolvendo a ela a dignidade e a graça de ser filha de Deus. E o que ele diz, a tua fé te salvou. Então este é o movimento. Nós, quando vamos ao encontro do Senhor, é a fé e a coragem que nós depositamos nele que nos salva. Então que esta seja verdadeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.